Olá pessoas, tudo bem com vocês? Pois é, eu sei, muito parecido com Gaveta, pra quem conhece sabe, totalmente inspirado aqui no canal. E não, eu não perdi a senha do canal, não, eu continuo aqui, me auto-sabotando como sempre, desistindo de tudo como sempre, mas estamos aqui. Mas hoje não viemos falar de mim, hoje, meus amigos, eu quero conversar com vocês sobre algo especial pra mim, eu acho que pra quem não conhece, vai passar a ser especial pra você também. Eu quero falar com vocês sobre o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. O curta começa com cara de começo, tudo branco, não há cores presentes, uma musiquinha calma e tranquila, e já pela apresentação do título você consegue sentir gentileza, ternura, ainda assim simples. O menino, a topeira, a raposa e o cavalo. E já pela apresentação do título você consegue sentir gentileza, ternura, mas ainda assim simples, algo genuinamente simples. Já gosto desse começo, pois já nos entrega muita coisa. Uma vez que antes tínhamos somente um piano suave, e quando a câmera vai se aproximando do menino, a música começa levemente a mudar, já transparecendo uma certa angústia, ou até mesmo uma espécie de dor. O menino, perdido em meio ao branco, isso faz um paralelo muito bom com a ideia de vazio, muito parecido com o começo do jogo Gris. Inclusive, quem não conhece, recomendo, muito bom. Onde o mundo se modifica conforme andamos. Aqui, o menino se vê perdido e completamente sem rumo, somente com destaque para seus passos, que é onde ele começou. No curta, eles nos contam que o menino está perdido, mas para mim, eu encaro isso como uma espécie de nascimento, sabe? Um começo. Em Gris temos um pouco mais de contexto e entendemos que estamos em uma construção, ou melhor, em uma reconstrução, uma vez que a mesma perde seu apoio, perde seu chão, e assim cai na imensidão do vazio, do nada. Já aqui, o menino não sabe para onde ir e simplesmente senta. E é aqui que tudo começa. Ao encontrar a toupeira, que tem como predominantemente a cor azul, ela diz a ele que está vendo um bolo e vai em direção aonde o menino estava vindo. Porém, perceba, antes não tinha nada ali. Temos uma visão ampla da cena. Porém, com a visão da toupeira, agora temos um céu, um horizonte e árvores. E lentamente, o mundo do menino começa a ganhar uma certa cor, forma. Uma velha toupeira uma vez me disse: quando estiver perdido, siga o rio e ele o levará para casa. O primeiro conselho da toupeira já nos dá um primeiro sinal de que iremos aprender alguma coisa com esse corpo, pois assim como com a chegada dela, o menino agora conseguia enxergar uma árvore. Agora ela verbaliza diretamente a questão da perspectiva. A toupeira diz para ele que se ele seguir o rio, pode encontrar sua casa. E o menino disse que não conseguia ver rio algum. Então vem a sugestão: talvez consiga ver de cima do galho. E é exatamente isso. A nossa perspectiva é limitada ao nosso campo de sentido. O menino não enxerga o rio, mas ele já deu o primeiro passo para isso. E por menor que pareça ser, isso se torna um ponto seguro para eles dois. O que você quer ser quando crescer? Gentil. Cara, olha esse diálogo. Sério, quando nos perguntam o que queremos ser quando crescemos, pensamos instantaneamente em funções. Qual função iremos ocupar? E não em ações. Abdicamos de tantas virtudes para virarmos bombeiro, engenheiro, músico, padeiro, sei lá. A lista de profissões é imensa. O ponto é que só uma criança poderia responder o que o nosso protagonista Charlie responde, e com a mais pura e sincera genuidade. Ele diz querer ser gentil. Posso falar? Hoje em dia é bem mais fácil ser médico ou milionário do que ser gentil, pois gentileza está atrelada a valores e profissões a preço. O problema é que a maioria esquece dos próprios valores em troca de qualquer coisa. Só que a toupeira também fala sobre isso. Nada supera a gentileza. Ela está acima de todas as coisas na vida. E enquanto ela fala, vemos a câmera indo para frente e nos mostrando a imensidão do que antes era apenas uma tela em branco, tornando a nos lembrar da perspectiva da qual vemos as coisas ao nosso redor quando sentimos vazio. Percebe
que em 5 minutos de curta já temos tanto para observar e apontar, a toupeira sugere começarem a procurar o rio. E quero destacar uma cena em específico. Perceba que eles estão subindo uma montanha maior do que eles, que lá de baixo não dá para enxergar nada. E quando a câmera aproxima deles, tudo volta a ser branco. O menino, que diz querer ser gentil quando crescer, percebe a dificuldade da toupeira em subir andando e gentilmente a carrega, facilitando o caminho do novo amigo. E ao chegarem no topo, temos agora um novo elemento narrativo apresentado: os sons. Antes, o que era apenas trilha sonora, agora deu espaço para sons ambientes, e isso nos desperta a curiosidade. E de fato, para sairmos de onde começamos e encontrarmos o desconhecido, a primeira coisa que pensamos é em voltar para onde estávamos. Afinal de contas, lá sabemos que é seguro. Só que se eles voltassem, não iriam encontrar o que eles estavam procurando. E esse diálogo da toupeira diz muito. O que será que tem lá? O desconhecido. Não tenha medo. Olha! Enfrentar os desafios faz parte do processo, mas o medo não é uma característica ruim. Pelo contrário, o medo é uma condição de sobrevivência. É uma espécie de trava, sabe, em nós mesmos, para garantir que nós não nos matemos nos jogando de cabeça nas coisas. Superar os medos é importante, mas ele também tem seu devido valor. Eu tô vendo um rio. Espera, o quê? Eu disse para não ter medo, mas também não precisa se jogar de cabeça. Você entendeu? Caramba. E claro, não podemos esquecer do melhor ditado de todos. Você tem um ditado favorito? Tenho. E qual é? Se não conseguir de primeira, coma um bolo. Aqui, o bolo seria uma recompensa, uma espécie de incentivo para você não desistir. É comum que ao falharmos ficamos tristes ou até mesmo nos culpamos. E em cadeia acabamos desistindo das coisas. Mas se você parar e comer um bolo, te dará tempo para respirar, sabe? Você vai tentar de novo, você vai... No meu caso é sorvete, mas a intenção é a mesma. Eu posso dizer? Entendi. E funciona? Funciona. O que foi isso? Imagina como seríamos se tivéssemos menos medo. A maioria das velhas toupeiras que eu conheço gostaria de ter ouvido menos os seus medos e mais os seus sonhos. Eu gosto como o curta usa muito bem os artifícios simples que ele tem, para nos tirarem de uma zona de conforto. Pois em um momento estamos refletindo sobre a vida, e no outro caiu a noite. E nesse momento de insegurança, o que eles fazem? Eles voltam para a árvore, aonde eles sabem que estão seguros, aonde eles têm uma boa visão e conseguem se proteger. Com que você sonha? Uma casa. Ah, e como ela é? Eu não sei. Eu não tenho certeza. Sério, cara, esse vídeo vai ser longo. Se bem que muitas cenas nesse curta falam por si só. Mas eu sei que eu preciso de uma. E é aqui que vem o título do vídeo. Casa, lar, pertencer, né? É o sentimento que rodeia todo mundo. Uma casa. Sabem, eu conheço essa obra há pouco mais de um ano. Talvez eu nunca tinha parado para refletir quanto nós precisamos de uma casa. Não tô me referindo a uma casa de tijolos. O protagonista, ele busca um lar, um lugar para pertencer, um lugar para ficar. Você entende o que eu tô falando? Ele não sabe como é esse lar, nem como se parece, mas ele sabe que ele precisa de um. E é isso. É muito real, sabe? Ao menos para mim é. Principalmente para mim. E agora temos um motivo para encarar os desafios. E mais um acabou de chegar. E mesmo com medo, conseguimos ouvir um barulho no fundo. O que foi isso? Eu não sei. É dor, e ao verificar, eles percebem que não é uma dor física. Com fome muito arisca, a raposa está presa. E aqui, eu quero propor uma segunda reflexão. Diferente da primeira aparição, a toupeira, que chegou com gentileza e delicadeza, a raposa emana raiva e está sempre em alerta, quase como se estivesse tanto tempo sobrevivendo que se esqueceu de apreciar a vida. Ou talvez nunca teve a chance de fazer isso. Não sabemos seu passado, mas podemos ter uma boa noção. Se eu não estivesse presa nesta armadilha, eu te mataria. Não sabemos o que a raposa passou, mas nessa cena sentimos a dor dela e o quanto ela sofreu e como ela ataca tudo que chega perto, o que provavelmente indica que ela está lutando há muito tempo, tanto tempo que não consegue mais distinguir o que é amigo ou inimigo. Só que a toupeira, ao invés de devolver na mesma moeda, escolhe gentileza. Se continuar presa nessa armadilha, você morre.
E provando mais uma vez que gentileza está sim acima de todas as coisas, pensa comigo, é muito fácil destilar e propagar ódio. Uma vez que você recebe ódio, é esperado que você devolva ódio. Só que eu acredito numa máxima que li em algum lugar que diz mais ou menos assim: se alguém lhe tratar com ignorância, devolva com gentileza. E isso consiste em uma pessoa estar tão mal, mas tão mal, que o máximo que ela pode te oferecer é o mínimo dela. E esse dia pode piorar se você devolver na mesma moeda. Ao ser ameaçada, a toupeira poderia simplesmente ter virado as costas e ido embora. A raposa, presa, iria morrer. Mas ela escolhe a gentileza e ao fazer isso, não liberta só a raposa da armadilha, mas também quebra o ciclo de ódio que vem com a raposa. E por que ela fez isso? Ela mesma pode responder. A melhor liberdade que temos é escolher como reagir às coisas. Essa é a minha passagem favorita do curto inteiro, pois coloca em prova todas as minhas atitudes. Eu sempre tenho escolhas, sejam elas boas ou ruins, não deixam de ser escolhas. E a toupeira sempre vai propor o lado da perspectiva, uma vez que ela usou a liberdade que tinha para ajudar ao invés de condenar. Isso é gentileza. Se não me engano, tem um ditado popular que diz: gentileza gera gentileza. Entende o que eu quero dizer? A mesma raposa que no começo emanava ódio e queria matar a toupeira se tivesse chance, teve sua chance. E assim como foi salva, a salvou. Gentileza gerando gentileza. E esse curta trata tão bem isso. Perceba como tudo é uma reação em cadeia. Nada disso teria acontecido se a toupeira não tivesse escolhido ajudar ou condenar. Pois se ela deixasse a raposa para trás, ninguém a salvaria no rio. E ela também iria morrer. O menino voltaria a ficar sozinho. Mas não, o simples ato de liberdade ao escolher ser gentil foi o que garantiu isso aqui. Obrigado. Obrigado. A raposa acabou de ser libertada, mas isso não significa que ela está completamente pronta. Na verdade, ao ser abraçada e amada, ela sai em silêncio, como se não soubesse o que fazer com um abraço. Só que isso não quer dizer que ela não quer afeto. Pelo contrário, ela só não sabe lidar ainda com amigos. Talvez teve mais contato com gente ruim do que gente boa nesse mundo. E isso a obrigou a criar uma casquinha dura por fora. Para se proteger, ela fica sempre por perto, sempre por ali, sem muito contato, mas por perto, tentando encontrar um jeito, uma forma, só que não sabe bem como. Afinal de contas, ela nunca fez isso antes. Ou quando o fez, provavelmente, ao confiar, foi machucada. E hoje, hoje por enquanto, ela está ali, em uma distância segura, caso seja atacada novamente, possa fugir ou se defender, se precisar. Mas ela sempre está ali. Na próxima cena, temos Charlie conversando sobre uma casa novamente. E aqui vemos eles idealizando como seria a casa ideal. A toupeira, claro, quer morar numa loja de bolos. Já Charlie quer uma casa quente com gentileza. E sabe, são lares diferentes, porque são pessoas diferentes. E inclusive, falando sobre pessoas diferentes, aqui vamos conhecer nosso último personagem da trama. Olá. Olá. Sabe, eu gosto muito da raposa. Pra ser sincero, é difícil pra mim escolher um favorito. Eu fico muito dividido, pois eles se completam. Mas o cavalo, ele é grande, tem um ar de proteção, mas seus olhos são sensíveis e gentis. Quando ele fala, tem calmaria na voz dele. Algo suave, mas reconfortante, entende? E nessa cena, podemos perceber uma atitude muito interessante. O cavalo é encontrado em meio a árvores. Ele diz não estar perdido, mas eu sinto que ele estava tentando se esconder. Mais pra frente, vamos entender o porquê. Mas notem como Charlie se move. Ele dá um passo pra trás, para o cavalo dar um passo pra frente. Ele gentilmente mostra ao cavalo, que diz estar muito tempo ali, tá tudo bem, que ele pode sair. E ao dar o primeiro passo, Charlie encosta a cabeça nele, o aprovando. Quase como um parabéns, amigão, você está indo muito bem. É sutil, mas muito, muito significativo. Como praticamente tudo nessa obra é, né? E gentilmente, ele tira o cavalo de onde ele estava escondido. E isso, mais pra frente, vai fazer ainda mais sentido e ter ainda mais significado. E a toupeira que tanto ensinou sobre perspectiva ao menino, agora tem a chance de ter uma nova perspectiva. Olha só isso. Eu sou tão pequeno. É, mas faz uma grande diferença. E isso me deu em tanto o que pensar. Aqui, associamos diretamente ao tamanho dela, mas eu gosto de pensar que aqui estamos falando dos nossos problemas. Quando estamos vendo eles de perto, eles parecem enormes, nos causam crise de ansiedade, ficamos malucos tentando resolvê-los. Mas se nos lembrarmos de nos afastarmos e olharmos de um outro ângulo, percebemos que eles não eram tão grandes assim. E essa cena tem muito disso. A música mesmo, ela começa a crescer, em um plano sequência rotativo, a câmera nos dá uma visão 360 graus e nos possibilita ver
ver as coisas de vários ângulos diferentes. Ao se colocar o pequeno perante ao mundo, Charlie, ao lembrar de que sim, fisicamente ele é pequeno, mas seu valor não. E isso, olha, isso às vezes... isso é tudo que queremos ouvir. Se vocês já acharam esse filme lindo antes, agora vem a famosa e fatídica cena que tanto viralizou no TikTok por aí. E a construção dela é perfeita. Desde seu começo, onde temos um menino montado num cavalo e um pôr do sol iluminado, a música crescendo, e o que uma vez eles andavam rápido, agora eles estão correndo. O menino começa a sorrir e sentir a sensação de liberdade, começa a se empolgar e se divertir com tudo aquilo que eles estão muito rápidos, eles vão conseguir, eles estão... É aqui. É aqui que podemos parar. Você caiu. Mas estou aqui com você. Eu quero ressaltar a direção de tudo isso, sabe? A música, que antes estava alta e animada, agora toca tímida, constrangida, representando os sentimentos do próprio garoto, que uma hora estava no alto, praticamente voando, e na outra, caiu. Estava no chão, e no primeiro pensamento que vem é: a culpa é minha. Culpa minha. Eu me soltei. Que droga. Desculpa. Desculpa. Ele estava em um momento bom, ele estava rápido, ele se empolgou, ele soltou as mãos e por isso caiu. A culpa é dele, a culpa é dele. E de repente, um erro começa a tomar forma, um tamanho maior do que si mesmo. E ele pede desculpa, se sente mais culpado por começar a chorar. Ele não queria ter errado, ele não deveria ter soltado. Ele estava indo tão bem e agora não consegue nem parar de chorar. Ah, não. Lágrimas caem por uma razão. São sinal da sua força, não de fraqueza. Para mim, essa frase é muito forte. Até porque sentimentos sempre foram vistos como frágeis. Se expressar e chorar é igual a fraqueza. Ou pelo menos a maioria pensa assim. Só que é o exato contrário. Uma pessoa que não consegue chorar, e chorar é reflexo de vida, mostra o que você está sentindo. Coisa que quem não chora não consegue mais sentir. Ou se sente, não consegue expor. Porque segurou tanto tempo que agora não consegue mais. E isso sim diz muito. Corajoso é aquele que tem coragem de chorar. De quem não tem medo de ser íntegro e manter seus sentimentos, mesmo quando tanto já abriram mão dos seus. Eu acho que vocês acreditam mais em mim do que eu mesmo. Você vai chegar lá. A vida é difícil. Mas você é amado. E é essa fala que viralizou. E com razão, se nos sentimos amados, não torna a vida mais fácil. Os desafios e dificuldades continuam ali, existindo, mas torna a vida menos amedrontadora. Claro, se cairmos sozinhos, podemos sim nos levantar. Mas se temos alguém conosco, se somos verdadeiramente amados e podemos contar com a ajuda deles para levantar, isso faz uma enorme diferença. Porque, em essência, todos nós queremos ser amados. E quando erramos, esquecemos dos nossos valores, pois o erro sempre vai sobressair diante de inúmeros acertos que já tivemos. Termos pessoas que nos amem é fundamental para que elas não apontem nossos erros, mas nos lembrem de que errando ou acertando, somos amados. Passamos da metade do filme e a raposa, bom, ela segue seguindo eles em silêncio. Ela participa sempre de uma distância segura. Ela sempre está por ali, mas sempre em uma distância segura. Ela quer estar ali, mas não sabe qual o preço isso irá lhe custar. Ela é alguém ferida provavelmente por ter se aproximado demais e acabar por associar que é mais seguro manter distância, por precaução, ficar em silêncio, se isolar. Eu sempre acho que não tenho nada interessante para falar. Percebam como ela fala com a cabeça baixa, com vergonha, quase contida por estar falando. Isso só deixa claro quantas vezes ela teve que se calar. A insegurança de não saber se pode ou não falar, se é interessante ou não, o que ela tem para dizer, mostra que ela nunca pôde falar. Ser sincero é sempre interessante. Todos nós temos inseguranças de sermos quem nós somos e falarmos o que queremos. E a tempestade aparece. A música fica pesada, densa, as árvores balançando. Está tudo um caos. E diferente de antes, com um enquadramento aberto e amplo que nos deixavam ver o horizonte, agora temos uma câmera fechada. E isso nos dá a sensação de sufoco. Quando as dificuldades parecem fora de controle, concentre-se no que você ama e em quem está ao seu lado. Gostei disso.
A tempestade vai passar. Eu sei, é bem claro. Mas eu quero eternizar essa obra quantas vezes eu puder. Enquanto estamos de olho no furacão, no meio do caos, perdemos o controle e começa o desespero. Focar em quem você ama pode te ajudar a conseguir suporte nas tempestades. Seja bom ou ruim, tudo acaba. O dia vira noite, que vira dia, que vira noite, que vira dia e vira noite. A folha cai da árvore. Só que a gente não aceita as coisas acabarem. Buscamos que os momentos bons nunca acabem e os ruins nem sequer existam. E esse é o grande problema. Tudo no nosso mundo é finito. E se tudo acaba, seja bom ou ruim, foque em quem você ama e quem está ao seu lado, e tudo ficará bem. Parece que nós ainda temos um longo caminho pela frente. Eu sei. Mas veja onde nós já chegamos. E é nesse questionamento que podemos traçar um paralelo claro com o nosso foco. Estamos tão ocupados olhando para o que queremos, sequer percebemos onde já chegamos. E esse é um erro bem comum, repetido na maioria das pessoas. Atrelar que deu certo ao final, quando está dando certo desde que você começou. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu nunca vou encontrar uma casa. E aqui pra mim é a minha cena favorita de toda a obra. É aqui, quase no final do curta, que a raposa finalmente se sente pronta. E a mesma raposa que dizia achar que nunca tinha nada de interessante pra falar, dá um melhor conselho pro garoto. Sabe, às vezes, a sua mente vai te pregar peças. Ela vai dizer que você não é bom, que nada vale a pena. Mas eu descobri que você é amado e importante. E dá ao mundo coisas que ninguém mais é capaz de dar. E pra mim, a fala da raposa é tão forte, mas tão forte, porque de primeiro momento concluímos que ela está falando diretamente com o garoto. Mas pra mim, ela falou isso pra ela mesma durante o curta inteiro. E agora, só agora, conseguiu colocar pra fora. O conselho dela tem muito dela mesma, uma vez que falar sobre autossabotagem, sobre nossa cabeça ignorar nossos progressos e tentar nos colocar pra baixo, desistir é mais interessante, não? Poupa energia, não é? E a mesma raposa que passou todo o percurso do filme distante, agora vai intencionalmente ao encontro do abraço do garoto e aceita que é amada, que é importante, assim como ela diz ao menino. Aguente firme. E é agora que vamos entender a origem do cavalo. Tem uma coisa que eu não contei a vocês. O que é? Eu posso voar. Você pode voar? Sim. Mas eu parei. Porque os outros cavalos ficavam com ciúme. E ao confessar seu segredo, entendemos por que ele estava se escondendo. Em prol do bem-estar do próximo, ele se contém, pois os outros cavalos não podem fazer o que ele faz, ser aceito, pertencer. Entende? Todos os personagens possuem suas características e peculiaridades, mas todos se sentem sós. Eles se uniram durante a jornada, pois não é só o menino que está em busca de uma casa, um lar. Todos ali estão, todos estamos buscando algo. Tanto que, ao ouvir do menino que ele é amado, o cavalo simplesmente aceita aquilo e se revela aos seus novos amigos, pois eles não invejam ele, eles os amam e apenas os amam. Mas nós o amamos, podendo voar ou não. A cena das asas abrindo são uma representação perfeita de liberdade. O cavalo não responde ao menino, ele apenas aceita ser amado e confia nos seus novos amigos. E ele voa, ou melhor, eles voam. E ao bater as asas e voar, com todos os seus companheiros nas costas, a música cresce, o céu ganha cores, imensidão. Ele é livre. E a cena toda é construída para você sentir exatamente isso. E o propósito de toda a jornada era encontrar a casa do menino. E observem a primeira cena dele chegando no pequeno vilarejo. Céu azul estrelado, degradê de azul com branco da neve, cores frias, em sua grande maioria, acabam sendo usadas para representar sentimentos de tristeza. Porque é triste se ele finalmente achou a casa dele. Não era por isso que eles se juntaram? Parece uma casa, não parece? É. Então chegamos. O piano repetindo a mesma nota. O garoto agradecendo e cumprimentando gentilmente todos os que ajudaram a chegar na sua casa. Tudo é colocado propositalmente. Ele chega aonde ele queria, mas
Por que os sentimentos de tristeza na gente? Estamos tristes porque a casa nunca foi de tijolos ou de madeira. Ao ver ele chegando, estamos na verdade vendo ele partindo. E por isso dói. Por isso a música cresce. Por isso ele reluta tanto. Por isso todos sentem. Não. Uma casa nem sempre é um lugar, não é? Uma casa nem sempre é um lugar. Sentimos a perda, pois ele é o lar. Ele não está buscando o lar, ele é o lar. Junto da toupeira com seus bolos, a raposa com suas dores e o cavalo com suas asas. Cada um ali compõe um pedaço do lar. E de fato, nem sempre é um lar ou uma casa, mas sim onde podemos fazer morada. O menino encontrou em seus amigos um lar, gentileza, quentinho e confiável. Esse curta retrata de forma simples muito sobre a vida. Enquanto em sua essência a vida é para ser simples, é através do nosso lar que podemos ter força ou encontrar força para continuar. Todos se apoiaram durante toda a jornada. Um lar é um lugar para baixar a guarda, finalmente poder descansar, tirar os sapatos e colocar os pés cansados para cima. Um lar é aonde podemos ser nós mesmos e ainda assim, ou melhor, exatamente por isso, sermos amados. Um lar é isso, é poder amar e ser amado, com seus defeitos, machucados e qualidades. É contribuir como você pode, é nunca desistir de quem se ama. E sempre que eles se esquecerem, o lembrarem de que são amados, importantes e essenciais para este mundo. Ou pelo menos, para dentro dessa casa. Pra mim, esse curta apareceu no momento certo, sabe? Eu não entenderia ele se eu tivesse visto em outro momento. Não sei, talvez sim, vai saber. Mas é que é um mundo tão gentil, é um mundo tão utópico que as pessoas, elas dizem que isso não existe. Só que foram os personagens que fizeram esse mundo, sabe? Eles deram textura, som, eles colocaram profundidade no mundo. E como? Com gentileza. Eles ouviam o que os outros tinham pra dizer. Eles apoiavam os amigos. Quando os mesmos, às vezes, nem se sentiam bem com isso, eles ficaram. Construíram um lar na jornada. Ele fala no final, né? Uma casa nem sempre é um lugar. E, de fato, é onde você, de fato, se sente pertencente. A gente esquece do simples. Esse livro, eu gosto muito dele. Tanto que eu tenho tatuado na minha pele, né? Não sei se dá pra ver a tatuagem daqui, ó. Tá vendo? É a capa do livro, porque ele lembra da gente do simples. Seja gentil, é isso, não tem segredo, não é difícil. Seja gentil, e eu entendo, conforme nós vamos crescendo, nós fazemos de tudo, menos ser gentil. Ser gentil não vende, ser gentil não é interessante, ser gentil... Você coloca no seu currículo, qualidades, ser gentil. Não, você coloca trabalho em equipe, proativo, você tem que ser útil. Conforme você vai crescendo, você deixa de ter exclusividade para ter utilidade. Quando gentileza tá acima de todas as coisas. Tudo que eles construíram, todo esse mundo magnífico que foi construído, foi porque eles são gentis uns com os outros. Eles validam uns aos outros. Pega a raposa, por exemplo. Por mais que eu disse que é difícil escolher um personagem favorito, pra mim ela acaba tendo um grande ponto. Ela fala, né, às vezes, né, eu não sinto que não tem nada interessante pra falar. Foi o que eu falei. Cara, quantas vezes mandaram ela calar a boca, mandaram ela parar de falar, riram do que ela disse, e ela começou a se policiar pra não falar. Quantas vezes já fizeram isso com você? Entende? É um tipo de história que vale a pena. É um tipo de história que me pegou muito e que, se eu pudesse, mostraria pro máximo de pessoas que eu conheço, e eu tô fazendo isso. O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo é essencial. Eu pretendo um dia, se eu for abençoado, ler pros meus filhos. Meu nome não importa, mas se o que eu disse importou ou significou alguma coisa pra você, já valeu a pena. Leiam o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo. Leiam. Tchau.